Fala galerinha, tudo beleza? Pessoal, passando aqui pra gente fazer uma breve revisão a respeito de circunferência e círculo, certo? Começando aqui, nós vamos falar a respeito de circunferência. E o que vai ser uma circunferência, pessoal? Circunferência é o conjunto de todos os pontos do plano do papel, certo? Então, todos os pontos do plano do papel, certo? Cuja distância até o centro sejam iguais ao raio. Professor, não entendi nada. Calma aí que a gente vai desenhar isso aqui para ficar bem facinho. Imagine que a gente tem um ponto dado aqui, olha. Um ponto que nós vamos chamar de O. Quem que é a circunferência com centro nesse ponto O? Então, vamos desenhar uma circunferência aqui, pessoal. A circunferência com centro nesse ponto O vai ser o conjunto de todos os pontos, certo? Cuja distância desses pontos até o centro sejam iguais. Como assim? Imaginem que eu pegue um pontinho aqui nessa circunferência. Agora, se eu medir a distância desse ponto até o centro, suponhamos que, ao medir essa distância aqui, dê 5 centímetros, certo? Se eu pegar outro ponto aqui em cima dessa circunferência e fazer a mesma medição até o centro, também vai dar 5 centímetros. Poxa, e se eu pegar um pontinho, olha, lá do outro lado, e medir essa distância até o centro, pessoal, vai dar 5 centímetros também. Então, circunferência, pessoal, é isso. É o conjunto de todos os pontos, olha, todo ponto que eu pegar aqui em cima dessa circunferência e medir a distância desse ponto até o centro, vai dar a mesma medida, certo? Então, tá aí. Circunferência é o conjunto de todos os pontos do plano, certo? Da folha de papel que você está desenhando o círculo, cuja distância deles até o centro da circunferência, que nós chamamos de O aqui, sejam iguais, certo? E essa distância do centro até a borda da minha circunferência aqui, olha, nós temos um nome que nós chamamos de raio, certo? Então, essa distância que sai do centro e vai até a borda aqui, nós chamamos de raio, beleza? Pô, professor, bacana. Então, circunferência tá ok. E o que vem a ser um círculo? Vamos ver a definição do círculo aqui, olha. Círculo é o conjunto de todos os pontos do plano do papel cuja distância até o centro sejam menores ou iguais ao raio. Como assim? Pessoal, eu sempre gosto de fazer uma analogia referente a uma pizza. Imagine que a gente compre uma pizza e venha só a borda da pizza. Essa borda é a circunferência. Quando vem a pizza completa junto com o recheio, aí eu estou falando do círculo, certo? Então, o círculo, olha, é eu pegar a circunferência e preencher com todos os pontos que estão aqui, olha, dentro da minha circunferência. Bem tranquilo, não é? Agora, vamos analisar o seguinte aqui, olha. Se eu pegar um pontinho, digamos que eu pegue o seguinte ponto. Eu pego um pontinho aqui, olha. A distância desse ponto até o centro é menor que o raio, não é? Faz sentido, olha, porque o raio é do centro até encostar lá na borda. Então, qualquer ponto que eu pegue aqui dentro da circunferência, olha, a distância dele até o centro é menor que o raio, certo? Daí a definição, olha, é o conjunto de todos os pontos do plano do papel cuja distância até o centro, olha, sejam o que? Menores, certo? Ou iguais ao raio. Então, qualquer ponto que eu pegue que esteja em cima da borda da minha circunferência ou dentro fazem parte do círculo, certo? Desde que a distância até o centro tem que ser o quê? Menor ou igual ao raio, beleza? Então tá aí a nossa definição de círculo. Se eu pegar um pontinho aqui, olha, esse ponto faz parte da minha circunferência?
Não faz porque quando eu traço o segmento ligando esses pontos aqui, olha, a distância desse ponto que está aqui fora até o centro é o quê? Maior que o raio. O raio, olha, ele vem até aqui e para. Ou seja, esse pontinho que está aqui fora não faz parte do meu círculo, certo? Então, é o conjunto de todos os pontos do plano do papel cuja distância até o centro sejam o que? Menores ou iguais ao raio. Bacana? Bom, pessoal, já que a gente está vendo aqui circunferência e círculo, tem algumas coisas referente à circunferência que nós damos nomes. Então, tem aí alguns elementos que nós vamos nomear referente à circunferência. Bacana? Por exemplo, se eu pego um segmento que sai do centro até a borda da minha circunferência, certo? Então, aqui eu tenho o meu segmento OB. Isso aqui nós já vimos que nós vamos chamar de raio, ok? Então, toda vez que eu pego um segmento que sai do centro e encosta na borda da minha circunferência, nós temos aí o raio, certo? Beleza. Agora, imagine o seguinte. Imagine que... Deixa eu desenhar esse raio um pouquinho mais para cá, para ficar mais fácil da gente entender. Bom, então aqui, olha, vou desenhar o raio aqui, certo? É a mesma coisa. Então, OC é o meu raio. Saiu do centro da circunferência e encostou na borda. Esse segmento aí é o raio. Agora, se eu pegar um segmento que sai de um ponto que está em um lado e encoste em outro ponto, então esse segmento aí que liga dois pontos da circunferência e ele passa pelo centro, que nós temos aqui o nosso segmento AB, nós chamamos de diâmetro. Bacana. Então, olha, ligou dois pontos da circunferência, olha, temos dois pontos na circunferência aqui. O segmento aqui ligou os dois pontos e passou pelo centro, então é chamado de diâmetro. E aí nós temos uma relação bem bacana entre raio e diâmetro aqui, olha. Presta atenção aqui junto comigo, olha. Daqui até aqui, nós temos o raio, não temos? Por quê? Saiu do centro e encostou num pontinho da circunferência. Daqui até aqui, nós também temos o raio. Saiu do centro e ligou aqui com um ponto que está em cima da circunferência. O que a gente consegue reparar, pessoal? Conseguimos reparar o seguinte, olha. O diâmetro de uma circunferência vai ser sempre o quê? Igual a 2 vezes o raio, certo? Então, se nós juntarmos dois raios, nós temos o diâmetro. Então, nós podemos escrever o seguinte, olha. Que o diâmetro então, o diâmetro da minha circunferência é igual a 2 vezes o raio, certo? Uma relação bem importante aí. Bacana. Continuando aqui, pessoal, deixa eu só apagar um pouquinho dessa bagunça aqui pra gente não se perder. Continuando aqui, eu quero que a gente fale agora, olha, de um segmento que ligue dois pontos da minha circunferência, certo? Nós temos aqui um segmento que está ligando dois pontos da minha circunferência. Então, nós temos o segmento aqui, olha, ED. ED é um segmento que liga dois pontos da circunferência, só que ele não passa pelo centro, certo? Então, nós chamamos isso aqui, olha, de corda. Corda vai ser um segmento que liga dois pontos da minha circunferência, mas não passa pelo centro. Quando passar pelo centro, nós chamamos de diâmetro. E aí, uma perguntinha. O diâmetro é uma corda? Uma corda pode ser considerada um diâmetro? Pessoal, todo diâmetro é uma corda, porque liga dois pontos da circunferência, mas nem toda corda é um diâmetro. Para ser diâmetro, essa corda tem que passar pelo centro da circunferência, beleza? E para finalizar aqui, pessoal,
nós temos o último elemento aqui da nossa circunferência, que eu vou passar de verde aqui, olha, que é um pedaço da circunferência que eu tô passando a tinta verde aqui, olha. Nós chamamos disso aqui, olha, de AED. AED, certo? A gente coloca um arquinho aqui em cima dele. Isso aqui a gente chama de arco de circunferência. Bacana? Arco de circunferência, pessoal, é um pedaço da minha circunferência, certo? Apenas uma curiosidade aqui, por que eu coloquei AED? Eu poderia colocar apenas AD? Pessoal, poderia colocar AD, só que aí a gente tem uma coisa aqui que vai ficar na dúvida, olha. Se eu colocar AD, eu não sei se vai ser o arco referente a isso aqui, olha, que é o menor, ou se vai ser esse arco maior aqui que sai de A e vai até D, certo? Eu fico nessa dúvida aí. Por que eu coloquei o E aqui? Para me dar uma direção. Agora, quando tem o E, eu sei que é o arco que sai de A, vai até D e passa pelo ponto E. Beleza? Então aí é mais por uma questão de direcionamento aí pra gente não cometer erros, certo? Então, pessoal, tá aqui as definições de circunferência, círculo e os elementos da nossa circunferência, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Um forte abraço e até a próxima.